Como os castelos medievais foram disso para isso. Hoje eu vou mostrar como foi a evolução dos castelos medievais, desde o início até a forma que conhecemos os castelos medievais hoje. Eu deixei esse vídeo o mais simples e dinâmico possível, não tentei entrar em detalhes mais aprofundados para deixar ele de uma forma mais agradável. Sem mais enrolação, quem vos fala é Guilherme Braz e eu lhes trago castelos medievais. Primeiro, vamos começar do início, falando sobre o surgimento dos primeiros castelos, fortificações e etc. Então, os primeiros castelos eram na verdade fortificações romanas, chamadas de castrum ou castro, que em latim significa forte ou fortificação, e eles geralmente eram feitos de paliçadas ou pedras. Uma delas era o castra aestativa, acampamentos geralmente temporários. Depois de uma longa marcha, antes de anoitecer, os romanos o faziam, e geralmente eram retangulares e feitos de paliçadas. Eles também cavavam fossos ao redor da fortificação e sempre na partida, na saída deles, eles a queimavam para não deixar nada para trás e ninguém a reutilizar. Também existiam os castra hibernas. Eles geralmente eram para as legiões passarem os invernos rigorosos da Europa, que podiam durar até meses. Eles eram bem mais preparados, além das paliçadas, eram feitos mais de uma camada de fossos e tinham várias torres de vigia, além de portões mais reforçados. E também tinha o castra estativa, esse já era permanente, feitos após uma conquista de uma região em pontos estratégicos. Para consolidar o poder naquela região, ele geralmente evoluía, atraindo muitas pessoas e fazendo daquele lugar uma cidade. Geralmente eram feitos com fossos e montes de terra, para dificultar ainda mais a invasão. E também os famosos muros de pedra, com muitas torres e portões de pedra, fazendo ser uma bela fortificação. Voltando para a palavra castra, o diminutivo era castellum, que era uma pequena fortificação para grupos pequenos, pessoas importantes e de soldados como as centúrias romanas, que no máximo tinham 100 homens. Então daí veio a palavra castelo ou castle em inglês e muitas outras línguas, né? E assim surgiu a palavra castelo. Então esse daí foi o início, a introdução do assunto, né? Para nós sabermos de onde veio a palavra e de onde veio as primeiras fortificações, os primórdios dos castelos, né? Então agora vamos saber como evoluiu os castelos para chegar nos castelos convencionais que nós conhecemos nos dias de hoje. Mas de onde veio aqueles famosos castelos medievais que nós vemos aí em filmes e séries? De onde eles surgiram? Então, com a queda do Império Romano, a Europa entrou em um caos e muita violência, cara. Ela entrou na famosa Idade das Trevas, pessoas tinham perdido todo o conhecimento. E a solução para eles, na época, foi se dividir em feudos, onde cada um tinha o seu senhor feudal, que comandava um pedaço de terra e com ele sua população local. E como um bom senhor feudal, né, ele tinha que se proteger, ele e a sua família. Então eles precisavam de um local estratégico para sua proteção. Não tinha melhor lugar para eles estar a não ser nas fortalezas dos romanos, né? Mas nessa época não era chamada de Idade das Trevas à toa. Eles tinham perdido todo o conhecimento que os romanos tinham trazido para a época, né, de construção e etc, né? Então eles não sabiam como fazer esses castelos, não sabiam como reproduzir. Então eles tinham que usar a criatividade deles, retroceder no tempo, né, e voltar a usar paliçadas, madeiras, ao invés de muros de pedras, umas fortificações de pedras. Eles tinham que regredir e complementar aquelas estruturas que os romanos tinham deixado, a base, né, ou então algumas construções que tinham sobrado nessa época aí, e complementar elas com paliçadas, madeiras. Eles faziam algumas paliçadas em volta, fossos, reforçavam cada vez mais, só que com conhecimentos mais antigos, não do jeito que os romanos faziam, que eram muito melhores. Depois disso eles ficaram nisso por um tempão, até o século XII eles ficaram nessas construções minúsculas, que a maioria era feita de pedra misturada com paliçadas, como eu disse já. Eram extremamente pequenas, era praticamente uma casa com uma torre em cima de vigia e uma fortificação em volta, que era só para a proteção do nobre ali dentro. Mas com as recorrentes invasões dos vikings e com a queda do Império Franco-Carolíngio, cada feudo tinha que se proteger como dava e se virar, fazendo assim aprimorações cada vez melhores dos seus castelos, principalmente na região da Normandia, onde sofriam mais ataque dos vikings.
E assim surgiram os primeiros castelos estilos Motte and Bailey, que era uma mistura daquelas fortificações de uma só torre, como já existiam, de madeira, cercado de pedras e etc. E era uma mistura daquelas fortificações, como nós já falamos, de torres fortificadas, só que eles também faziam um cercado de paliçadas, fossos, colocavam água às vezes nesses fossos, faziam pontes elevadiças para dificultar mais ainda a entrada. E não só isso, mas eles precisavam fazer um lugar para colocar os servos deles. Então eles faziam um mini vilarejo à parte desse lugar e também fortificavam com fossos, com paliçadas, e faziam sempre o portão de um lado que não batesse de frente com o portão do castelo, para dificultar ainda mais a invasão e a entrada no castelo. E eles só foram substituídos pelos famosos Norman Keep, ou castelos normandos. Eles começaram a ser construídos com a invasão dos normandos na Inglaterra. Eles precisavam fazer construções fortes mais rápidas possíveis e mais barato, porque eles não tinham dinheiro para ficar gastando em terras novas conquistadas, né? Então eles precisavam fazer simples, fácil, mas muito eficaz. E eles faziam como se fosse uma grande estrutura, uma torre de pedra quadrada com uma estrada elevada, com a porta tinha que ser elevada, não podia ser no baixo, eles faziam elevada para dificultar ainda mais a invasão desse local. E as famosas ameias que nós vemos nos castelos medievais que existem até hoje aí, que serviam para a proteção dos soldados, porque eles deixavam os soldados lá em cima, atirando flechas, jogando pedras, jogando areia quente, óleo fervendo e etc, né? E eles ficaram assim por bastante tempo. Eles só tiveram uma diferença significativa quando eles começaram a fazer as famosas cruzadas. Eles viram como os castelos dos árabes eram. Os castelos deles eram como se fossem várias camadas, onde se um exército conquistava uma área, eles recuavam para outra área e assim eles defendiam até chegar lá no reino, no castelo principal deles, né? Só lembrando que os árabes, as fortificações deles já eram todas em pedra, não tinham nada de paliçada como os europeus, né? Eles eram muito melhores, muito mais avançados há muito tempo que os europeus. E esses castelos se chamavam tipo Alcacova. Então eles pegaram essa ideia desse tipo de castelo, juntaram com Motte and Bailey, Norman Keep e transformou no castelo como conhecemos hoje. Fala pessoal, chegando aqui no final do vídeo para pedir para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo. E se puderem deixar um comentário aí falando sobre o vídeo, o que vocês acharam, também dicas de melhorar esse formato de vídeo que eu estou fazendo aqui no canal, beleza? Eu agradeço a você que chegou até o final do vídeo, muito obrigado mesmo por dar essa força aí. Então por hoje é isso, até o próximo vídeo.